galera aí que vai fazer o concurso da Polícia Federal. Estamos começando aqui nosso curso reta final de contabilidade. Vai ser um curso aí que vai te deixar de cara pro gol. Nós vamos fazer aí uma revisão rápida aí de todos os 12 tópicos e focar aí 100% aí nas questões do CESP. Ou seja, para deixar você familiarizado aí com a prova de contabilidade. Então nós, sempre que preciso, a gente vai e faz uma revisão dos tópicos e foca aí nas questões. Beleza, pessoal? Então, nesse curso aqui a gente pretende resolver algo em torno aí de mais de 300 questões, todas as questões do CESP e do edital, todas aí cobrindo aí totalmente o edital. Vamos sim resolver, vamos ter uma aula só de pronunciamentos contábeis, para a gente focar aí nos pronunciamentos mais interessantes e, claro, fazendo um curso aí, é certeza que você já pode se preparar aí para o TAF. Beleza, pessoal? Então vamos aí na tela, acompanha aí, reta final Polícia Federal 2018, curso atualizadíssimo, inédito. Aí tá aí o edital, foi um edital aí que trouxe novidade, que foi as normas do pronunciamento contábeis, O restante tá tudo tranquilo, O restante aí não tem maiores problemas, nos assuntos normais aí do concurso da Polícia Federal, mas aí foi, trazido aí, ó, legislação complementar e pronunciamentos do CPC. Silvio, mas isso é muito aberto. Não, a gente vai dizer para você o que é que vai cair de pronunciamentos contábeis aqui, certo? Vai fazer um resumo e vai deixar já mastigadinho. Porque se você, a uma altura do campeonato desse, não souber contabilidade, dá para ainda você fazer uma boa prova acompanhando um curso de exercício. Agora, se você for, começar a ler pronunciamentos agora, nós temos mais de 40 pronunciamentos. Cada um com mais de 60 páginas, esse pronunciamento de 80, 100 páginas, imagina. E os pronunciamentos são reprodução de normas internacionais, no processo de convergência internacional aí de contabilidade. Então é uma linguagem muito truncada, não vá fazer isso não. Deixe que nós aqui vamos mastigar e deixar tudo prontinho aí para você garantir sua aprovação. Beleza? Então vamos nessa, Aí tá aí, nessa aula de hoje nós vamos falar já de 3 tópicos aí do edital, questões certas aí na prova, não tenho dúvida, conceitos, objetivos e finalidade aí da contabilidade, a parte toda do patrimônio, componentes, equação fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica e atos e fatos administrativos, conceitos, fatos permutativos, modificativos e misto. Esse é nosso objetivo da aula de hoje. Imagina você, cada aula a gente vai vendo aqui 3 tópicos, depois você vai estar afiadíssimo, E resolvendo muitas questões disso aqui, vai cair alguma coisa sempre parecida aí. Beleza? Então vamos nessa, Foco aí na Polícia Federal. Aí, primeira questão, a contabilidade tem como objeto o patrimônio e como um de seus objetivos, prover seus usuários de informações úteis para a tomada de decisão. Só aí nesses conceitos iniciais, primeiro a gente tem a parte lá, do conceito de contabilidade, certo? Contabilidade é uma ciência. É uma ciência o quê, Silvio? É uma ciência social. Contabilidade não é uma ciência exata. É uma ciência social e como ciência, pessoal, qual é que vem aí a ser a definição mesmo de contabilidade? É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. Olha só a contabilidade, orientação, controle e registro relativo à atividade econômica, certo? Orientação, controle e registro. Beleza. Então a contabilidade como ciência, ela tem um objeto próprio, o objeto da contabilidade, tá lá no edital, o objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? O patrimônio é o objeto da contabilidade. O objetivo da contabilidade, se liga nisso aqui que essa dora caiu, o objetivo da contabilidade. A grande coisa da contabilidade é fornecer informações, certo? Fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões, certo? Fornecer informações, certo? Aí muitas vezes coloca assim, Olha só, a finalidade é o objetivo lá final, é fornecer informações. Finalidade ou objetivo final. Aí muitas vezes vem com o objetivo meio da contabilidade. O objetivo meio em si é controlar esse patrimônio com o objetivo fim, com a finalidade de fornecer informações úteis para ajudar, para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Certo? O campo de aplicação da contabilidade,
O campo de aplicação da contabilidade, lembrando aí, são as aziendas. As aziendas são entidades econômico-administrativas. Pode ter finalidade lucrativa ou não, certo? São as aziendas que vai ser o campo de aplicação da contabilidade. E aí nós temos os usuários da contabilidade. Nos usuários da contabilidade, nós poderemos ter usuários internos, certo? E usuários externos. Usuários internos são os funcionários que ele tem interesse na contabilidade para ver se a empresa vai ter continuidade, né? Essa informação contábil, os próprios administradores e os usuários externos, né? São, por exemplo, os financiadores, quem empresta dinheiro, os investidores, comprou ações da empresa, todos esses aí são usuários da contabilidade. Perfeito? Então vamos lá, depois dessa rápida revisão, então a grande coisa da contabilidade é orientação, controle e registro. A contabilidade vai registrar os fatos, ó, registra todos os fatos que vão alterando o patrimônio e isso vai ser objeto aí de registro da contabilidade. Ela vai controlar o patrimônio. A grande coisa dela é isso aqui, ó, é fornecer informações, orientação, fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Então tá aí, a contabilidade tem como objeto o patrimônio. Perfeito, olha aí, o objeto é o patrimônio. E como um de seus objetivos, prover seus usuários de informações úteis para a tomada de decisão. Ou seja, prover, fornecer informações. Beleza, perfeito! Questão 1 aí, verdadeira. Questão 2, o objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas. Olha aí, ó, 2018. Ele está me dizendo que o objeto da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Pessoal, o objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? O patrimônio, agora o patrimônio dessas entidades econômico-administrativas, que são chamadas de aziendas, certo? Entidades econômico-administrativas. Então ele está me dizendo que o objeto de estudo são as entidades econômico-administrativas. Não, o objeto é o patrimônio dessas entidades econômico-administrativas. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Certo? Aí, claro, né, essas aziendas incluem tanto instituições com fins sociais, com finalidade econômica e socioeconômica, o que for, certo? O campo de aplicação da contabilidade é vasto, não depende de uma empresa estar regularmente constituída, não depende de uma atividade ser lícita, certo? Teve uma entidade econômica administrativa, aquilo passa a ser campo de aplicação da contabilidade. Só para você se ligar, olha só, toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tenha uma administração, isso é, né, campo de atuação da contabilidade, certo? Então, a gente tem contabilidade de jogo de bicho, contabilidade de tráfico de drogas. Vocês trabalhando na polícia vão mexer muito com esse tipo de contabilidade para fazer investigação, certo? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, certo? Agora ele confundindo o patrimônio de quem? O patrimônio das aziendas. Aziendas é o campo de aplicação, certo? Portanto, aí, item 2 é um item falso. Questão 3 aí, pessoal. O balanço visa apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data e representa, por isso, uma posição dinâmica. Falso, eu lhe falei que é único, né? Que representa uma posição estática. O balanço é uma foto da situação patrimonial e financeira em determinada data, certo? Então, ele representa uma posição estática. Portanto, questão 3 aí, falsa. Próximo item, item 4. Independentemente do objeto social definido no Estatuto Social, a sociedade anônima será mercantil e se regerá, né? Será regida pelas leis e uso do comércio. Pessoal, a contabilidade, né? Quem vai disciplinar essa contabilidade? A gente vai ter aí a lei, isso está lá no edital, a lei 6.404, principalmente lá no seu artigo 175 a 205, que nós vamos dar uma trabalhada boa aí nessa coisa da lei, certo? Sempre em questões. Aí essa lei das SAs, uma sociedade anônima, né? Ela fala logo lá no artigo 1º, que independente do objeto social definido no Estatuto, uma SA, ela é mercantil, certo? Independente do objeto, uma SA, ela vai ser mercantil. Porque uma sociedade por cota de responsabilidade limitada vai depender do objeto.
para que ela seja mercantil, que ela seja cível. Aqui não. Independente do objeto, uma SA, ela será mercantil e será regida pela lei de uso e comércio, certo? Pelas leis e uso do comércio, certo? Então, independente do objeto, a sociedade anônima será mercantil e se regerá pelas leis e uso do comércio. Item, portanto, o quê? Verdadeiro. Item 4 aí, verdadeiro. Item 5, considerando que o campo de abrangência de uma ciência é delimitado pelo seu objeto. Perfeito. O campo de abrangência é determinado pelo seu objeto. Delimitado pelo seu objeto. E qual é o objeto da contabilidade, Sil? É o patrimônio. Certo? Beleza. Conclui-se que somente o atributo quantitativo do patrimônio delimita a contabilidade. Pessoal, olha só. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Agora, esse patrimônio objeto da contabilidade, a contabilidade vai estudar esse patrimônio tanto sobre o aspecto qualitativo, quanto pelo aspecto quantitativo, certo? Tanto pelo aspecto qualitativo quantitativo. Qualitativo, pessoal, você dá qualidade. É a gente falar que o patrimônio, ele tem veículos, ele tem máquinas. Isso é o patrimônio sob o efeito qualitativo. Sobre o aspecto quantitativo, pessoal, você dá valores, quantificar. Olha, ali tem 200 mil naquele patrimônio, tem 500 mil naquele patrimônio, certo? Então a contabilidade, ela vai, tanto sobre o aspecto quantitativo quanto sobre o aspecto qualitativo. Então, considerando que o campo de abrangência de uma ciência é delimitado pelo seu objeto, conclui-se que é somente o atributo quantitativo do patrimônio, aí ele colocou somente, delimita a contabilidade. Falso, Falso aí, que é tanto o quantitativo quanto o qualitativo, os atributos. Beleza, e esse patrimônio entendido na contabilidade, pessoal, esse patrimônio vai ser o conjunto de bens, certo? Conjunto de bens, direitos, bens, direitos e o quê? E obrigações. Bens, direitos e obrigações, certo? Portanto, aí o item 5 é um item falso. Vamos para o item 6. A contabilidade, A contabilidade atinge seu objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade? Fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Então a contabilidade atinge seu objetivo de fornecer informações sobre a composição e as variações do patrimônio para a tomada de decisões por meio das técnicas contábeis, de escrituração, demonstrações contábeis, auditoria contábil e análise de balanço. Pessoal, aí nós vamos falar aqui, das chamadas técnicas contábeis. Olha só, contabilidade lá no início era tido como uma arte, depois contabilidade passou a ser considerada uma técnica, hoje contabilidade evoluiu para a ciência. Para ela, atingir lá quais foram as coisas que nós vimos da contabilidade? Ela controla o patrimônio, orientação, controle e registro. Orientação, controle e registro. Então, para isso, ela utiliza das chamadas técnicas contábeis. Certo? Técnicas contábeis. E quais são as técnicas contábeis? As técnicas contábeis, nós vamos ter aí, a escrituração, certo? A escrituração. As demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis. A auditoria e a análise de balanço. Análise de balanço. Perfeito, Silvio. Agora eu quero saber um pouquinho de cada um desse negócio aí. Beleza. A escrituração vai ser um registro, pessoal, de todos os fatos que vão alterar o patrimônio, certo? Então você comprou uma mercadoria, vendeu, uma mercadoria, tudo isso vai ser vai ser objeto de um registro contábil. Então a escrituração vai ser um registro de todos os fatos que alteram o patrimônio, seja essa alteração quantitativa quanto qualitativa. Então a escrituração, a gente não já viu? Orientação, controle e registro. O registro vai ser feito pela escrituração. Isso vai obedecer regras, ser feito em livros próprios, obedecendo um método que nós vamos ver lá, das partidas dobradas, os princípios de contabilidade, certo? Então, essa escrituração vai ser o registro de todos os fatos que alteram o patrimônio. Claro, isso aqui vai ser feito, essa escrituração, através do lançamento contábil. Lançamento vai ser o ato de você fazer essa escrituração,
certo? E a gente vai ver que o lançamento vai obedecer às partidas dobradas, certo? Então eu poderia dizer de forma, né, assim rápida, que a escrituração é o conjunto de lançamentos, certo? Por quê? Porque a escrituração é um conjunto de todas as alterações, todos os registros que alteram o patrimônio, certo? E o lançamento é o ato de fazer essa escrituração, como se eu pegasse um lançamento, né? A gente tem lá, ó, um lançamento. Aí o conjunto desses lançamentos que a gente vai chamar de escrituração. Beleza. As demonstrações contábeis. As demonstrações. Imagina você, né? Se você pegar a contabilidade, ela tem que fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Aí você vai e pega lá os registros contábeis de uma empresa, aí tá lá comprou, vendeu. Imagina, Casas Bahia, né, que compra 10 mil, 100 mil coisas por dia, vende. Você não ia entender nada, comprou, vendeu, né? E a contabilidade tem que fornecer informações úteis. Um usuário pegasse aquilo e ia entender alguma coisa pegando a escrituração? Não. Então, para isso que servem essas demonstrações contábeis. São relatórios que vão permitir a comunicação da contabilidade com o usuário da contabilidade, certo? Relatórios que vão permitir essa comunicação. Ou seja, ele vai pegar a escrituração, ó, apertar de lá e dizer, não, agora é isso aqui. A empresa tem tanto de bens, tem tanto de direitos, tem tanto de obrigações, teve receita de tanto, teve um lucro de tanto. Isso vai estar nas demonstrações contábeis. Então essas demonstrações vão ser relatórios que vão permitir a comunicação entre a contabilidade e o usuário da contabilidade. Aí nessas demonstrações nós vamos ter o balanço patrimonial. Balanço patrimonial, pode anotar aí, o CESP adora. É a única demonstração estática. É como se você pegasse o patrimônio, né, lá no final do exercício social e tirasse uma foto. Né, dissesse, ó, nesse momento tem tantos de bens, tem tantos direitos, tem tanto de obrigações, certo? Então, balanço patrimonial. Esse demonstrativo é estático, ele vai representar aí a situação patrimonial e financeira da empresa nesse balanço patrimonial, certo? BP, balanço patrimonial. DRE, demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração, ela vai apurar o resultado, vai confrontar receita e despesa e apurar o lucro do exercício. Então essa aqui, ó, mede a situação patrimonial e financeira da empresa. Essa DRE vai avaliar o desempenho da empresa, certo? Existe uma outra que é a DLPA. Essa demonstração DLPA vai ser um meio de conexão entre a DRE e o balanço patrimonial. Como assim, Silvio? Eu nunca ouvi falar isso. Porque o que tem aqui na DRE não vai ter um balanço patrimonial. Aqui é puro lucro. E a distribuição do lucro vai cá para o balanço patrimonial. Então você vai fazer isso através da DLPA. É ela que vai distribuir o lucro do período. Esse demonstrativo, né, é um demonstrativo, inclusive lá, de acordo com quando nós formos falar dos pronunciamentos contábeis, ele não faz parte do conjunto completo das demonstrações, certo? Ele, né, é um demonstrativo que está previsto como obrigatório na Lei 6.404. E é o que nós estamos falando aqui agora. Depois, lá nos pronunciamentos, a gente incrementa para falar qual é o conjunto completo das demonstrações previsto lá no pronunciamento. E temos, pessoal, ó, a DFC, demonstração de fluxo de caixa, que vai evidenciar justamente as mutações que vão ocorrer com o caixa da empresa, com o disponível da empresa. E para as sociedades de capital aberto, ainda, né, está obrigado aí a elaboração da DVA. Então esses são os demonstrativos contábeis. Perfeito? Aí fala a DFC, ela, né, é obrigatória, mas depois vem um inciso lá na Lei 6.404 que fala assim, que as empresas que tiverem PL até 2 milhões, empresas de capital fechado, que tiverem PL até 2 milhões, estão dispensadas de elaboração da DFC. Então a DFC é obrigada para as sociedades de capital aberto. O que é capital aberto e capital fechado? Capital aberto é que, ó, as ações são disponibilizadas, vendidas em mercado de balcão. Qualquer um pode comprar. Sociedade de capital aberto, certo? A de capital fechado não, é fechado para determinado grupo. Beleza? Então essas de capital fechado, se tiverem na data do balanço um PL abaixo de 2 milhões, estão dispensadas aí da elaboração da DFC. Beleza? E além disso aí nós temos a auditoria e análise de balanço, né? São técnicas contábeis e também são ramos próprios aí da contabilidade. A auditoria, a contabilidade controla esse patrimônio, mas a contabilidade está sujeita, né, a um controle que é feito através da auditoria, que vai dar autenticidade para dizer se os registros foram corretos, se aquilo ali reflete mesmo a situação patrimonial e financeira da empresa. Isso vai ser feito através da auditoria, que não cai na prova aí, né? E análise de balanço.
vai ser a decomposição dos elementos lá do balanço, para você interpretar, para você, né, analisar aquilo ali de uma forma de tendência, tem tendência de crescimento, tem tendência de redução. Isso vai ser feito aí através da análise de balanço, que também não é objeto da prova. Então, para auditoria e análise de balanço, basta você saber que são técnicas contábeis, certo? E ramos próprios aí da contabilidade. Então ele fala que a contabilidade atinge seu objetivo de fornecer informações sobre a composição e as variações do patrimônio para a tomada de decisões por meio das técnicas contábeis de escrituração, demonstrações contábeis, auditoria contábil e análise de balanço. Perfeito, verdadeiro. Item 6, PF aí, né? Beleza. Questão 7. Para fins de levantamento do balanço patrimonial e outras demonstrações financeiras, o exercício social ele deve ter a duração de 1 ano, mas na constituição da entidade e quando de alterações estatutárias, a duração do exercício poderá ser diferente. Questão de 2018. Pessoal, o exercício social vai ser esse interstício de prazo que a empresa vai elaborar as demonstrações contábeis, vai apresentar as demonstrações contábeis. Então, o exercício social, pessoal, a regra é que esse exercício social seja de quanto tempo? De 1 ano. E a data do término seja fixada no estatuto, certo? Fixada no estatuto. O exercício social, duração de 1 ano e a data do término. Não é início e término, é a data do término fixada no estatuto. Se ligue, do término. Porque você está iniciando a empresa em abril. Aí você diz, ó, a data do término é 31/12. Se a data do término é 31/12, é porque o início é 1º de janeiro. Com exceção daquele ano da Constituição, porque você abriu, né? Você constituiu a empresa em abril. Então, naquele ano, se você colocar como data do término 31/12, naquele ano não vão ter, né? Não vai ser 1 ano todo, vai ser apenas, né, 8 meses, né? 8, 9 meses, certo? Então, o exercício social, ele tem a duração de 1 ano, a data do término é fixada no estatuto. Somente em 2 situações que ele vai ter duração diversa de 1 ano. Quando, Silvio? Na constituição da companhia e se houver alguma alteração estatutária, prevendo uma mudança de data do término do exercício social. São as 2 situações que se admite um prazo diferente de 1 ano. Então ele fala aí, para fins de levantamento do balanço patrimonial e outras demonstrações financeiras, o exercício social deve ter a duração de 1 ano, perfeito. Mas na constituição da entidade, quando de alterações estatutárias, a duração do exercício poderá ser diferente. Beleza, perfeito, corretíssimo aí. Questão 9 aí, pessoal. As demonstrações financeiras das companhias abertas estão sujeitas às normas expedidas pela CVM e, quando necessárias, serão submetidas à auditoria realizada por auditores internos registrados nessa comissão. Isso aí é falso, né, pessoal? Falso. As demonstrações financeiras da companhia aberta estão sujeitas às normas da CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria de auditores registrados na CVM, né? Portanto, não é somente quando necessário, não, serão obrigatoriamente auditadas por auditores registrados aí na CVM. Portanto, item aí falso da questão 9. Questão 10. A companhia que for fechada com patrimônio líquido computado na data do balanço superior a 2 milhões, não é obrigada a elaborar e publicar a DFC. Se ela for companhia fechada e tiver um PL, né, abaixo de 2 milhões, é que ela não é obrigada. Aqui ele está me falando superior a 2 milhões. Se é superior a 2 milhões, está obrigada a elaboração e publicação da DFC. Portanto, questão 10 é uma questão falsa. O CESP adora cobrar esse negócio aí, né, da DFC, confundindo capital aberto com capital fechado, 2 milhões o que é que está obrigado e não obrigado. Então, capital fechado, só quem está obrigado é quem tiver PL acima de 2 milhões. E companhia aberta estão todas obrigadas. E aí o que ele cobra na próxima questão. Companhia aberta cujo PL na data do balanço seja inferior a 2 milhões. Ele tentando ali induzir aquela situação que está dispensada. Mas só está dispensada quem? A companhia fechada. Se for companhia aberta, independe do tamanho do PL. Certo? Ele está me dizendo que se for companhia aberta, não está obrigada se tivesse PL inferior a 2 milhões. Portanto, questão 11 aí, também uma questão falsa. Beleza? 12. Entre as demonstrações contábeis exigíveis para todas as empresas por ações, inclui-se o balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração de valor adicionado. Falso. O balanço patrimonial é exigido para todas as empresas realmente. Ao passo que a DFC é exigida para todas as companhias de capital aberto, todas. Agora, a companhia de capital fechado
somente o quê? Quem tiver em PL acima de 2 milhões. Portanto, não é obrigada para todas as companhias. E a DVA também, ela não é obrigada para todas as companhias, ela só é obrigada para as companhias de capital aberto. Portanto, o item 12 aí é um item falso. Item 13, o balanço patrimonial é a demonstração contábil estática que apresenta em termos qualitativos, né, a posição financeira patrimonial da entidade em determinada data. Olha só, essa questão, aí você fala assim, representa, olha o que é o CESP. O CESP você tem que tomar cuidado com esse negócio. O balanço patrimonial é a demonstração contábil estática, beleza, que apresenta em termos qualitativos, a qualidade, ele representa em termos qualitativos a posição financeira e patrimonial da entidade de determinada data? Representa. Ah, Silvio, mas é qualitativos e quantitativo. Beleza, é qualitativo e quantitativo. Mas ele falou que era somente qualitativos? Não, não falou. Então é o tipo da questão que você tem que se preparar para o CESP. Certo? Por quê? Porque muitas vezes você pega uma questão dessa aqui, se você não estiver preparado para o entendimento do CESP, para o CESP, o que está incompleto não está errado. Certo? Então o balanço patrimonial é a demonstração estática, que apresenta em termos qualitativos a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Perfeito. Em termos qualitativos, representa? Representa. É em qualitativos e quantitativo, mas não deixa de ser, né, não deixa de instalar a qualidade dos elementos. Certo? Portanto, verdadeiro. É como eu lhe falei, para o CESP tem que ficar ligado aí. Somente qualitativo estaria errado. Mas em termos qualitativos, a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Verdadeiro. 14, né? Olha aí, ó. Olha aí. O balanço patrimonial representa quantitativa e qualitativamente a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Perfeito, aqui está completa. Representa quantitativa e qualitativamente a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Verdadeiro, né? Beleza, completinho aí, né? Quantitativa e qualitativamente a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Beleza? Questão 13. O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Considerando-se que o ativo e o passivo seja dividido em circulante e não circulante, é correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte deverão ser classificadas no passivo não circulante. Aí a gente vai dar uma paradinha, você que já sabe, você pode responder, a gente dá um tempinho aqui para tomar uma água e a gente volta em seguida fazendo um resumozinho aí dessa parte do balanço patrimonial para você ficar esperto. Beleza? Até já!